A RENC é uma rede de mobilização pela causa animal, uma organização da sociedade civil que tem atualização nacional e vem fazendo um intenso trabalho no município de Lauro de Freitas. E hoje viemos bater um papo com a presidente Ludmila dos Prazeres Costa e a Eveli Brito de Jesus. Boa tarde, Ludmila. Boa tarde, Eveli. Boa tarde. Bom, Ludmila, quando foi que surgiu a RENC e qual é o seu propósito? Certo. Primeiramente, agradecer à TV Ecolocha, pela oportunidade de estarmos aqui no nosso município disseminando a cultura da proteção animal. A RENC surgiu em setembro de 2013, quando nós, três amigas, três mulheres laurofreitenses, nós decidimos fazer um trabalho social voluntário para a questão dos animais, porque pela nossa experiência de muitos anos na área social, a gente viu que tínhamos uma lacuna em nosso município no sentido do fomento à política pública. Então a gente buscou, vem buscando desde setembro de 2013, essa construção dessa política pública aqui em nosso município. Evelyn, quais ações da RENC vocês consideram hoje mais importantes ao longo desses anos? Obrigada também, gente, pela oportunidade. A RENC já tem um trabalho bem extenso, aqui no município, mas o que a gente considera que é um marco assim, do nosso trabalho aqui é justamente a implantação, a criação da Lei Municipal de Proteção Animal. A Lei RENC, como a gente chama, é uma lei bem consistente, é uma lei robusta, que foi criada com base em dispositivos. Foi um trabalho de pesquisa de 2 anos, e ela foi feita com muito cuidado. E ela é a primeira lei do Norte e Nordeste de proteção animal. Então, essa é uma das nossas maiores conquistas e que a gente só precisa tocar agora para poder fazer com que ela seja cumprida, Além disso, a gente tem o CONPAI, a reativação do CONPAI, do Conselho Municipal de Políticas Ambientais Integradas, que é o conselho que trata especificamente, das questões ambientais e também das questões voltadas para os animais. E uma outra coisa muito importante, que também é um projeto de extensão da RENC, é o TAMPET, que é o TAMPET Lauro, é um programa que nós criamos para arrecadar recursos e reverter esses recursos em castração dos animais comunitários, dos animais em situação de vulnerabilidade. E ele é feito através da coleta e venda de tampinhas plásticas e lacres de metais, e esses recursos são revertidos e depois a gente faz a castração dos animais por meio deles também. Você acredita que qual é o papel do poder público em relação à causa animal? Certo. Essa é uma pergunta muito importante, muito significativa para a gente, porque esse é o nosso propósito, a questão da implementação da política pública em nosso município. Então a gente pode dividir o papel do poder público aí no papel do poder legislativo municipal, que é o papel no sentido de fiscalizar, no sentido de propor a questão que essa política pública seja implementada, junto com a sociedade civil, junto com esse diálogo, e o papel do Poder Executivo Municipal, que é o papel de fato de fazer com que aconteça essa política pública, essa questão da execução. E para que essa política pública ela se materialize, ou seja, ela se concretize, a gente precisa da vontade política, da gestão municipal, e a gente precisa, sobretudo, da integração entre as secretarias, porque a política pública de proteção animal ela não é isolada, ela é algo integrado entre a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, Assistência Social, Educação, Segurança Pública. Então ela é um todo integrado. Então, para que a gente tenha efetividade, para que a gente tenha êxito na implementação dessa política pública, a gente precisa unir esses elementos. De que forma o mandato do vereador Locha contribuiu e pode contribuir com o desenvolvimento na causa Lauro de Freitas? Antes de falar do mandato do vereador Locha, nós o conhecemos de muitos anos aqui no município. É importante destacar isso para quem está nos assistindo. Então o Locha tem uma trajetória aqui no município desde a época que a gente trabalhou juntos lá na Ceplantur há muitos anos. Então ele já tem essa visão voltada para a questão do meio ambiente. Quando ele assumiu o mandato, uma das questões que a gente buscou ele, que a gente tem uma grande gratidão, não só a RENC, como todos os veterinários locais, é a questão da vacinação referente à questão do Covid. Então nós vivemos num momento muito tenso, um momento muito difícil, que foi a pandemia do Covid, que ainda não acabou, que estamos saindo dela, mas a vacina ela trouxe a esperança. Então lá no ano passado,
os profissionais da medicina veterinária, que são profissionais da saúde única, não estavam inclusos. Então, nós fizemos essa articulação com o vereador, a quem a gente agradece imensamente, e através da articulação dele com a prefeita Moema Gramacho, com o secretário César e com o Leto Lopes, nós conseguimos, né, essa vacina para todos os veterinários laurofreitenses, então respeitando-os enquanto profissionais da área da medicina da saúde única. Então esse foi um avanço muito importante, uma conquista muito importante para o mandato dele. Outra questão fundamental que a gente pontua aqui é que agora ele, enquanto integrante da Comissão de Meio Ambiente da Casa Legislativa, é fundamental que ele articule essas pautas com a sociedade civil, no sentido de, é um apelo que a gente, né, solicita aqui, a implementação do fundo, que é o fundo voltado para a questão do fundo do meio ambiente, que é o fundo ligado ao CONPAI, para que nós possamos implementar as políticas públicas voltadas para o meio ambiente. Então essa é uma grande conquista, a gente solicita esse apoio, né, mais uma vez, do vereador, no sentido de requerer isso à gestão municipal para agilizar o fundo. As demandas de poluição sonora, as demandas voltadas para a questão da nossa orla, que precisa, né, ter um engajamento maior da comunidade, um engajamento maior do poder público, as questões da tartaruga, uma série do olhar integrado mesmo para o meio ambiente. E a gente, a Renca, como sempre, se coloca à disposição para construir junto esse processo de política pública voltada para a questão ambiental. Evelyn, de que forma a sociedade pode contribuir? Bem, esse é um ponto assim, é um ponto nervoso assim, né? Se por um lado a gente não tem ainda uma sociedade que é suficientemente instrumentalizada para ir cobrar, fiscalizar, né, as políticas públicas, isso é algo que a gente precisa buscar. Que nós que somos agentes, né, cidadãos ativos dentro da nossa comunidade, a gente precisa buscar isso. Né? A sociedade pode fiscalizar as políticas públicas voltadas para a causa animal e as outras também, porque a gente não vê as políticas públicas de forma isolada. Né? A Renca tem esse olhar até pela nossa estrada profissional, mas também porque a gente percebe que não há possibilidade de uma política pública de proteção ser implantada no município sem que ela seja feita de forma articulada com as outras políticas. Então, as pessoas precisam fiscalizar, as pessoas precisam denunciar as situações de maus tratos que a gente vê aí em cada esquina, né, em cada local. As pessoas podem adotar os animais que estão em situação de vulnerabilidade, porque existe uma cultura do comprar animais de raça, né? E isso aí é uma lógica que é sociológica, que a gente precisa discutir do ponto de vista bem macro, mas é interessante que as pessoas voltem a olhar para os animais que estão em situação vulnerável, né? Que possam adotar, para além dessa questão da raça, né? E raça não significa nada. A gente tem que se importar com a vida, e a vida, ela não escolhe de que forma ela vai se manifestar. Então, essa é uma das formas que a sociedade, de um modo geral, pode ajudar. Né? E a outra coisa muito importante é participando ativamente se engajando, né, com o trabalho que a sociedade civil faz. Né? Porque a gente não pode sozinho dar conta de buscar que os agentes públicos, que os poderes constituídos, o legislativo e o executivo, façam sem que a gente não cobre. Não é isso? Então essa é uma forma. Esse foi mais um bate-papo da TV Ecológica, dessa vez abordando a causa animal. Desde já eu quero deixar aqui o agradecimento ao dono da TV Ecológica, de Vila dos Prazeres, a Evelyn Brito. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada.